Professor Lucas, eu acho que falta algum O representante. Marcelo, né? Você consegue me ver? O artigo do Marcelo, né? Que você tá falando, não tem ninguém do. Do Tá, tá. Marcelo, peraí. Da Beatriz. Beatriz. Beatriz Leite, Letícia Aparecida e Cleverson Fernando. Diversidade cultural, uma questão de prática ou retórica. Eu acho que não tem ninguém na sala. A gente tem quantos artigos nessa sessão? São três ou quatro? Quatro. Ah, então é esse o quarto que eu não tenho. Deixa eu pegar esse último. Diversidade cultural, uma questão de prática ou retórica. É esse? Então, mas a Ah, gestão da interculturalidade em organizações do norte do país? Tem alguém? Sim, aqui é a Juliane. Ah, beleza. Porque o nome que eu tinha era o do Marcelo, aí eu fiquei. Entendi. tá. Mas eu vi que a Beatriz chegou. Beatriz está aqui. Isso. Pronto. Olá, bom dia, tudo bem? Bom Olá, dia. bom dia. Já? Bom Deixa eu dia. só baixar esse, esse artigo, o último que eu não tenho. Você quer que eu mande por e-mail? Ah, se você tiver ele pronto aí? Tem, peraí. Posso só sanar uma dúvida? Em relação à questão da apresentação, a gente vai encaminhar o vídeo ou a gente faz? Como é que vai ser o procedimento? Então, a informação que me passaram é que não, a gente não vai passar vídeo na sessão, que é a apresentação de vocês mesmos. Vocês têm 8 minutos para apresentar, e aí depois a gente vai fazer 8 minutos de discussão, e a gente passa para o próximo, e no final a gente volta e faz uma discussão maior no tempo que a gente tiver, restante. Ok. Mas sobre essa questão, me falaram que poderia encaminhar o vídeo, e daí o assessor ele seria responsável por apresentar. Isso. Eu estou com todos os vídeos aqui. Caso alguém opte por apresentar o vídeo, fica até melhor na questão de controlar o tempo. Eu posso Ah, reproduzir perfeito. eles aqui. Ah, beleza. Porque como é 8 minutos, eu achei melhor o vídeo, porque daí já falo tudo certinho. Mas obrigada, então. Eu também Eu prefiro não o sei. vídeo também. Tá. Tá, a gente pode passar os vídeos, é porque o único e-mail que eu recebi foi falando pra gente não passar os vídeos e fazer uma discussão. Mas é a minha primeira vez no SEMIAD, tô tranquilo, vocês podem, se vocês Ah, a preferirem. minha também. Ô, Manuel, vamos começar então, né? Tá. É, Você me mandou, deixa eu só ver, de graça. mandei. E ontem a comissão também ela mandou um e-mail reforçando que ficaria a critério de cada sessão apresentar Uhum. um vídeo ou a sessão. Eu só queria Sim. comentar que o vídeo. Deixa eu ver aqui, ó. Só ver, pegar aqui o nome, viu? Desigualdade de gênero no mercado de trabalho, percepção universitária durante a experiência de estágio, o áudio ele está um pouco complicado de escutar. Eu acho que eu posso reproduzir o vídeo, aí se a gente perceber que não está dando para compreender, aí a equipe poderia apresentar. Pode Foi, ser. tá. O áudio ele ficou um pouco chiando, aí ele fica difícil a compreensão, mas eu reproduzo o vídeo, se não der certo, aí a gente tenta a apresentação, pode ser assim? Mas é do YouTube mesmo que tá chiando ou algumas É o do partes? YouTube. É o do YouTube Ah, mesmo. que estranho, achei que tava tranquilo. Tinha tirado, tipo, a suspensão de ruído, sabe? Mas obrigada. É, mas a gente faz o teste. Vamos. É, É, vamos começar então. Qual vai ser o primeiro? A gente passa o seu, Manuel? o primeiro vídeo que aparece aqui para mim é o de diversidade cultural, uma questão de prática ou retórica. Podemos Tá começar por bom. ele? Por mim também. A tela está compartilhada? Tá. Ah, peraí.
Olá, pessoal. Meu nome é Beatriz, sou doutora em administração pela Universidade Federal de Santa Maria. Irei falar um pouco de forma sucinta a parte do trabalho intitulado como Diversidade Cultural, uma questão de prática ou retórica. Esse trabalho foi elaborado também com a contribuição da Letícia Opuskevski e do Cleverson Sawash. Bom, sobre a introdução, então nós temos um ambiente corporativo que ele está sendo palco de importantes e relevantes modificações no mercado. Nesse cenário, nós temos alterações, especialmente no contexto ambiental. A partir dos anos de 1980, nós percebemos a diversidade que ela vai tomando forma nos seus discursos, principalmente no Brasil, e também com essa ascensão da globalização em termos de mobilidade humana. No campo dos estudos organizacionais, relações de trabalho e gestão de pessoas, a diversidade também ela é vislumbrada a partir da diversidade cultural. E Fleury, ela, de certo modo, conceitua a diversidade cultural como um mix de pessoas com identidades diferentes interagindo no mesmo sistema social, né? Então, considerando que as organizações elas fazem parte da sociedade, que desempenham um papel muito importante, é indispensável, né, abordar cada vez mais os ambientes corporativos no que tange os termos de raça, etnia, gênero e outros grupos culturalmente diversos. Como objetivo, então, desse trabalho, nós temos analisar a diversidade cultural de uma organização agroindustrial situada no sudoeste do Paraná. O método é uma pesquisa exploratória com caráter qualitativo. Participantes da pesquisa são trabalhadores vinculados a uma agroindústria no sudoeste do Paraná. Essa escolha, ela ocorreu porque há uns 6 anos atrás, essa região vivenciou um movimento gradual de trabalhadores migrantes vindos para cá. E então, esse movimento, esse cenário nos chamou muita atenção como pesquisadores e, portanto, então, esse foi o nosso locus de pesquisa. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas semi-estruturadas, que foram coletadas, então, entre agosto e setembro de 2022. A análise de dados optou-se pela técnica de análise de conteúdo de Laurence Bardin. As categorias analíticas, elas foram elencadas neste estudo como práticas culturais, ideologias culturais e relações interpessoais. Trago aqui para vocês, então, a análise dos resultados. Temos uma caracterização dos respondentes. Então, podemos notar que o gênero predominantemente é o feminino. O grau de escolaridade, nós temos a parte do curso técnico e do ensino superior completo. Também o tempo de serviço, nós temos até de 2 a 5 anos. E cargos ocupacionais, analista jurídico, analista de recursos humanos e coordenação de produção. Práticas culturais. Então, a primeira categoria analítica, ela nos reflete que não houve estudos, pesquisas, busca de informações quanto à cultura dos trabalhadores, para que fosse feito realmente essa efetiva incorporação deles no ambiente organizacional. Então, há de se pontuar que a legislação brasileira ela é muito diferente do Haiti, principalmente no que tange às relações trabalhistas. Então, eles não tiveram essa orientação em relação a essas informações. Eles praticamente não tinham essa convicção, essa amplitude dessas informações. Também pode-se compreender que, com base nos fragmentos das entrevistas, que a empresa, na sua forma de acolhida institucional, ela se omitiu em conceder apoio, informações, instruções, melhores capacitações.
Então, há uma impregnação de racismo, tanto institucional quanto individual, quando eles se referem aos trabalhadores que se enturmam, por exemplo, que eles são ótimos, e os que não se enturmam, como que são intituladas? Há um certo preconceito em relação a esses trabalhadores também. Quanto às ideologias culturais, observou-se que eles estão absorvendo muito mais nossa cultura do que a deles, então há uma espécie de aculturação, ou seja, de algum modo eles deixam a cultura deles de lado, né? E buscam entender um pouco da nossa cultura nativa. Também acredita-se que todos os membros dentro de uma organização, elas influenciam tanto na formação quanto na manutenção da cultura e da estratégia organizacional. Então, a cultura em si, ela é vista como valores da organização. Então, são identificados claramente no discurso do cotidiano dos funcionários, o que permite que se compreenda que a organização ela é baseada na percepção dos seus referidos membros. Em relações interpessoais, destaca-se aqui principalmente as barreiras linguísticas. Então, os migrantes haitianos, eles, na sua grande totalidade, eles são poliglotas, falam inglês, francês, a sua língua materna, que é o creole, e, no entanto, os brasileiros interagiam com eles por meio de mímicas, por meio de gravuras, de desenhos, para que pudesse ter uma comunicação. E essa falta de domínio do idioma, ela leva à exclusão das pessoas, leva à limitação da participação na vida cotidiana, no mercado de trabalho, na sociedade, bem como isso também prejudica a questão dos processos produtivos da própria empresa, né, em não ter essa dinâmica de comunicação. Como considerações finais, nós temos aqui, podemos pontuar que os trabalhadores migrantes, eles se relacionam gradativamente, com maior ênfase com seus conterrâneos. Com brasileiros, essa relação é muito pequena. A ideologia cultural, ela é muito perceptível que os migrantes eles estão cada vez mais experienciando uma aculturação, né? Deixar suas culturas, práticas, modos de vida. E também que as relações interpessoais, elas se revelam principalmente nas barreiras de comunicação. Apresento aqui algumas referências bibliográficas que foram utilizadas para confeccionar essa apresentação. Me coloco à disposição para dúvidas, questionamentos. Também estou aberta às contribuições de melhoria do trabalho para que este possa ter uma continuidade. Agradeço a atenção e o tempo despendido. Beleza. Manuel, você consegue fechar a tela só pra gente ver todo mundo? Eu acho que é aqui? Eu não sei agora. Eu não, é só você parar de compartilhar. Eu não sei se é só clicar ali embaixo em. Deixa eu ver, não, share screen seria para mim. Não tem nenhuma opção em cima, ou em cima, Ah, embaixo. É isso. foi, né? Foi. Bom, então agora a gente tem 8 minutos para discussão. Eu só fiquei um pouco em dúvida se essa discussão eu que devo fazer comentários ou se é uma discussão aberta, porque no final a gente tem uma discussão também. Mas eu prefiro fazer uma discussão aberta. Então vamos ver como é que a gente anda com isso. Obrigado, então, Beatriz, pelo vídeo e pelo artigo. Alguém tem algum comentário? Não? Então eu vou comentar. Ô, Manuel, você tem algum Sim, comentário? posso falar? Bom dia. Pode, claro, claro. Pode falar, Eu Camila. estava tentando achar aqui para tirar um motado. Beatriz, eu sou Fabíola e orientei o trabalho da Juliane, que já vai apresentar também daqui a pouco. E, e você foi nos imigrantes haitianos, né? A nossa perspectiva foi nos venezuelanos. Eu fiquei aqui me questionando, Beatriz, como é que foi essa entrada no campo?
se você teve adversidade, porque a gente sofreu tanto, né, Juliane, para acessar esses imigrantes, né, a gente percebeu muito receio, muito medo por trás dessas falas, sabe? Como é que foi essa tua experiência? Bom, primeiramente, bom dia a todos e a todas, né? Acho que eu até esqueci antes de. Então, essa foi uma parte que eu fiz em relação à questão da minha dissertação, né? Aqui na região Sudoeste, Pato Branco, Paraná, na UTFPR. E a nossa inserção no campo, ela foi muito, assim, programada ponto a ponto. Por quê? Nós fizemos a inserção muito antes nas igrejas, que era o ambiente onde eles tinham maior e melhor acolhida, né? Esse movimento aqui, peculiar na nossa região, o pessoal saiu aqui da região sudoeste, se deslocou até o Acre para buscar fazer esse recrutamento desses trabalhadores, num contexto muito atípico, porque nós não tínhamos mão de obra especializada, e aí tem todo um contexto, né, de trabalho precarizado, enfim. Então, eram muito receosos, muito mesmo. No primeiro contato, eles já queriam saber em relação qual seria a contrapartida deles em relação ao trabalho, né? Então, assim, você vai vir aqui, a gente vai fazer grupos focais, que a gente, né, fez, mas assim, o que que nós vamos ganhar com isso? O que que você vai... E aí, uma questão que eu percebi muito era em que, na medida que eu fazia os questionamentos, então foi assim, acho que eu fui meio que uns 2, 3 meses a fio, participar dos cultos, para se inserir de fato no campo, né? E mesmo assim, eles assim, são muito receosos. E aí a gente tem que ter essa sensibilidade e compreender também esse lado deles, né? Porque eles já tiveram todo vamos dizer assim, um sofrimento para questão do transporte, do deslocamento. Eles chegaram aqui só com a roupa do corpo. E assim, aqui teve muito uma questão peculiar, não sei como foi, né? Depois vamos fazer a apresentação, mas assim, a questão de locação de imóvel, por exemplo. A fala das imobiliárias aqui era para não locar para migrantes, para trabalhadores, mesmo que eles estavam vinculados a empresas renomadas na cidade, né? Mas assim, não era para alocar. Então, o que acontecia? As empresas faziam locação desses imóveis, o locatário era o CNPJ, eles ficavam vinculados com essas organizações. E assim, toda a infraestrutura do imóvel, então, toda a questão de imóveis mesmo, cama, enfim, tudo que se imagina, né, para a constituição de uma moradia, era a empresa que fazia. Só que um detalhe que não foi repassado para eles era que esse custo, né, em relação não só à locação, mas também de utensílios, dentro desses imóveis, era para ser descontado em folha. E aí eles vinham, por exemplo, com um salário aqui de 1.400, 1.500, além dos descontos que nós temos na nossa legislação trabalhista, que lá não se tem essa dinâmica no Haiti, eles não tinham esse conhecimento, não foi passado para eles da empresa. E aí, quando eles recebiam o salário lá, a folha era 500, R$ 600, o valor líquido, né? Então, assim, aí depois né, de todos esses ocorridos, eles começaram a buscar informações com brasileiros que apoiavam eles aqui, né, na nossa localidade, e aí eles começaram a entrar via judicial. E as empresas se conversavam, né? Como se conversam. E aí foi meio que excluído. Então, haitianos a gente não contrata. Tanto é que depois a gente no nosso contexto social aqui, tinha muito trabalhadores em todos os âmbitos da sociedade, assim, e a gente viu, assim, uma evasão considerável por conta dessas questões. Então, não era só essa questão da transição deles, de um país, do novo, né, que se instala, mas toda essa questão também que eu tenho dentro do meu ambiente de trabalho, eu preciso daquele ambiente de trabalho para encaminhar as remessas das famílias que ficaram no Haiti,
E além disso, então tem toda a questão ainda né, dos trabalhadores, do receio, do medo, da incerteza. Então, assim, são várias situações que vão se desenhando. E um contexto que eu penso ser assim muito relevante em termos de pesquisa é porque essa é uma dinâmica que ela não tem, ela não vai cessar, muito pelo contrário, né? As situações que vão se desenhando de forma local, global, é que se intensifique muito mais essas mobilidades humanas e que principalmente isso vai impactando as organizações. E nós temos que estar preparado. É o que, por exemplo, eu não vivenciei isso a campo em relação à organização. Eles não conseguiam nem falar, a gente fala o português daquela forma, né? Que a gente já tem essa dinâmica, esse conhecimento. E aí os gestores não sabiam se comunicar. Era mímicas, era desenho, era gravuras, era, né? E aí eu tô lá na minha linha de produção, no contexto alimentício, que tem toda uma legislação por trás, e eu coloco um trabalhador lá que eu não sei comunicar, ou como repassar o que que ele vai desempenhar na parte operacional. Então, isso é uma parte, né? Tem toda outra parte de comunicação em relação. Então, é um contexto assim bem peculiar, em que no contexto corporativo eu insiro esses trabalhadores muito por uma questão até de valores, enfim, para que eu tenha uma dinâmica financeira um pouco com custo mais baixo, né? Mas ao mesmo em contrapartida, todas as outras questões elas vão se desestruturando em relação a isso. Eu falo bastante, tá? Desculpa Um aí, não sei se amadorismo, né? Um despreparo assim bem presente na gestão dessas organizações, é, beira assim ao e desrespeito, né? exatamente, né? E a questão, assim, que humana mesmo, ela é deixada de lado, né? Então, assim, não se tem esse olhar, né, esse olhar cuidadoso, porque é uma pessoa, assim, no meu ponto de vista, não é algo que me interessa em relação à origem dela. É uma pessoa humana que está ali, que está disposta, como a gente fala, né? No linguajar das organizações de vestir a camisa, então ela está disposta a fazer com que aquela organização ela tenha seu desempenho, seu desenvolvimento, mas em contrapartida as pessoas elas não são respeitadas como merecem. Ô, Beatriz, nosso tempo já está quase acabando, mas só para pegar esse gancho que você está falando, eu acho que essas informações que você está passando agora, elas têm que estar no seu artigo também. É, porque isso é muito importante para dar transparência, tanto acesso de dados, né, como é que foi difícil você conseguir, e até para justificar também as 7 pessoas que você conseguiu, se valoriza um pouco mais quando você fala dessa dificuldade em ter acesso e tudo mais. E eu acho que uma coisa que você pode fazer também é adotar um tom mais crítico na análise. Né? Esses pontos que você está falando, você contrasta com as práticas que a empresa está falando que eles fazem, por exemplo, dar uma olhada nos relatórios, comunicações, não sei se você tiver acesso à informação da empresa, e fazer um contraste maior entre essas experiências que você está coletando das pessoas e com o que a empresa está falando. Sabe? Porque isso te permite fazer uma crítica mais forte que você está adotando no discurso aqui, mas no texto não está tão claro. Depois a gente pode voltar nisso no final, quando a gente tem tempo para discussão. É, Manuel, vamos lá então para o segundo. Beatriz, eu também tenho uma pergunta para fazer, mas como o nosso tempo está corrido, eu tenho que ficar aqui controlando, mandando mensagem no chat. Eu vou passar logo para É, o trabalho. 8 minutos está muito pouco para discutir. É muito rápido. Eu vou. Peraí. Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Eu vou apresentar o trabalho Meritocracia, Responsabilidade Individual e Justificativa do Sistema de Gênero, um desafio para a identidade feminista e ações coletivas. Bom, inicialmente eu trago uma contextualização de como o ambiente de trabalho ele se apresenta como um dos principais locais para se expressar os dilemas da atualidade. É o processo de construção das relações interpessoais, como estabelecer os contatos com os diferentes e troca de experiências. E a partir da teoria da identidade social,
Eu trago uma discussão, inicialmente na introdução, sobre como isso influencia na identidade social de cada indivíduo, o processo de identidade politizada, ou seja, de defender a identidade dos seus grupos, dos grupos que estão inseridos, o processo de conscientização das desigualdades, e que existe indivíduos que buscam a transição ou luta para uma igualdade entre os grupos, e também do processo de defesa ou não de ideologias meritocráticas com base nas diferenças entre os grupos. Dentro desse contexto, esse trabalho ele busca analisar se a identidade feminista ela influencia no comportamento coletivo no ambiente de trabalho, assumindo como objetivo secundário investigar se essas relações, se as suas relações com a justificativa do sistema de gênero, a crença da meritocracia e a responsabilidade individual. Esse trabalho ele se justifica diante da carência da literatura, de uma busca nas principais bases de dados nacionais e internacionais, como a SPEL, Cielo, bonsais, a Scopus, não foi identificado um trabalho com um propósito semelhante, e também ele busca avançar no debate sobre como a diversidade de gênero ela acaba influenciando dentro do ambiente de trabalho, na construção da identidade social e nas relações coletivas entre os indivíduos. O potencial teórico ela apresenta diversos estudos que já analisaram essas dimensões que norteiam o trabalho e de como esses estudos eles acabam fortalecendo e subsidiando a construção das hipóteses. E a partir disso foram desenvolvidas 7 hipóteses. A primeira delas é se a identificação feminista ela influencia no envolvimento das ações coletivas, se essa identificação ela influencia negativamente na percepção referente à justificativa do sistema de gênero. A terceira hipótese. Ela busca analisar se essa justificativa do sistema de gênero ela influencia negativamente no envolvimento das ações coletivas, se ela influencia positivamente na percepção de uma responsabilidade individual dentro do ambiente de trabalho e se ela influencia positivamente na defesa da meritocracia de gênero. A sexta hipótese, ela busca analisar se essa defesa da meritocracia ela tem uma relação negativa com a responsabilidade individual e se ela tem também uma relação negativa com o envolvimento das ações coletivas. Referente ao aspecto metodológico, esse trabalho trata-se de um estudo quantitativo, onde ele foi utilizado um instrumento validado em 2020, e esse instrumento é dividido em 5 dimensões, que são justamente as 5 dimensões que sustentam a construção das hipóteses. A coleta de dados ela se deu toda de forma online, onde participaram desse estudo 132 mulheres cisgêneros que atuam no ambiente de trabalho há mais de 6 meses. As participantes elas foram informadas sobre o objetivo, foi garantido o anonimato e a confidencialidade dos dados, e toda a pesquisa também ela respeita as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A partir da construção das hipóteses, todos os dados eles foram analisados pelo SPSS e com suporte da literatura especializada. Inicialmente, os resultados eles apresentam uma análise descritiva sobre a análise dos construtos. Cada construto ele foi analisado no seu conjunto e também foi feita uma análise individual de cada item. Então, a síntese desse primeiro conjunto de resultados é que as participantes possuem um alto nível de identificação feminista, elas possuem uma alta tendência de perceber a importância das ações coletivas, ou seja, elas são envolvidas e valorizam essas ações coletivas, elas possuem um comportamento moderado na defesa da meritocracia, ou seja, não foi encontrado altos índices sobre a defesa da meritocracia, nem um baixo índice. Elas têm uma visão moderada sobre as responsabilidades individuais, ou seja, elas reconhecem que existem outras variáveis além dos aspectos individuais no processo de progressão de suas carreiras, e também elas apresentam um comportamento de discordância sobre a justificativa do sistema de gênero. O teste de hipótese foi realizado com base na literatura especializada, foi verificado a normalidade, a linearidade dos itens, o R ao quadrado, o p-valor, também o coeficiente padronizado beta, e a partir dessa análise foi identificada a confirmação de 6 hipóteses, a hipótese 1, a hipótese 6 e a hipótese 7 ela foi refutada. Então, a partir dos resultados, da análise dos resultados,
Foi identificada uma relação negativa entre a identidade feminina e a justificativa do sistema de gênero. Foi identificada uma relação positiva entre identidade feminista e a importância percebida das ações coletivas. Foi também identificado que a justificativa do sistema de gênero influencia negativamente a percepção das ações coletivas, da importância das percepções das ações coletivas. A justificativa do sistema de gênero também ela influencia positivamente na percepção da responsabilidade individual e influencia positivamente na defesa dos ideais meritocráticos. Também, por fim, foi identificado que a defesa dos ideais meritocráticos ele influencia positivamente na percepção de responsabilidade individual sobre o sucesso do ambiente de trabalho. Além dos testes de hipótese, também foi realizado testes complementares, que esses testes foram usados a partir da comparação entre os grupos. O primeiro comparou as mulheres que atuam no ambiente privado, setor privado, e as mulheres que atuam no setor público. Em seguida, a comparação entre grupos foi feita de acordo com a idade das mulheres que possuíam mais de 40 anos e as mulheres que possuíam menos de 40 anos. Referente à idade, não foi identificada nenhuma diferença significativa entre os grupos. Já entre as mulheres que atuam no setor público e no setor privado, foi identificado que as mulheres que atuam no setor privado apresentam uma maior identidade feminista e uma maior justificativa do sistema de gênero, e as mulheres que atuam no setor público avaliam a maior percepção de responsabilidade individual sobre o seu sucesso no ambiente de trabalho e uma maior avaliação sobre a importância da percepção das ações coletivas dentro do ambiente de trabalho. Sobre a conclusão desse estudo, os testes de hipótese destacam a importância da identidade, do fortalecimento do comportamento coletivo no ambiente de trabalho, o que pode influenciar no envolvimento de ações coletivas e na luta pela redução da justificativa da desigualdade de acordo com o gênero. Além disso, ele mostra que a defesa do sistema de gênero está associada a uma maior ênfase na responsabilidade individual e na meritocracia, o que pode perpetuar o fortalecimento da desigualdade de gênero no ambiente de trabalho. E ele, por fim, ele apresenta que a meritocracia não influencia na importância percebida das ações coletivas. E obrigado pela atenção. Obrigado, Manuel. Agora vamos então abrir para comentários, perguntas. O Manuel, você ficou com a percepção dessas próprias mulheres, né? Elas mesmas se fizeram essa autopercepção, né? Essa autoanálise. Isso. Na verdade, assim, era uma escala, e na escala, um dos construtos, você está falando sobre a identidade social delas? Sim, Isso, esse critério de identidade social, de identidade feminista, ela foi avaliada a partir de uma escala, que ela já foi construída e validada, eu só adaptei para o contexto nacional e apliquei. Então, a partir dos resultados foi que eu identifiquei esse grau de identificação como feminista. entendi. E o Manuel, o que você achou mais interessante, surpreendente nos resultados? O que eu achei mais interessante foi não eu esperava ter alguma diferença entre as mulheres com maior grau de idade, mais mulheres mais velhas com as mulheres mais jovens. Eu não percebi essa diferença. Então, essa justificativa, que os mais velhos são mais Sim. conservadores, ou que não estão envolvidos nessas ações coletivas, ou que não têm uma identidade politizada, então isso não refletiu no meu trabalho. Não existiu, eu não percebi, não encontrei essa diferença entre idades. Isso foi o que mais me surpreendeu, porque eu esperava encontrar alguma diferença. Então, eu acho que você tinha que pegar esse ponto e enfatizar ele muito mais, tanto nos resultados quanto na discussão. E talvez até trazer isso como uma justificativa teórica invertida, sabe? Você virar e falar assim, olha, os estudos, geralmente eles pressupõem que pessoas mais velhas vão ter uma visão mais conservadora ou mais despolitizada, etc. Contudo, a gente não tem uma noção se isso realmente acontece e nós vamos verificar aqui nesse estudo. Sabe? Porque aí você justifica muito mais, e de uma forma muito mais focada, o porquê de estar fazendo esse estudo e já dá um anúncio ainda do que você vai trazer para a discussão.
Porque eu achei que você fez um bom trabalho na justificativa do contexto e fala da importância. Mas a parte da contribuição que você traz, sabe, o que é diferente, eu acho que não ficou tão claro. E eu acho que fazer essa lógica de regar o que você achou mais interessante e colocar no centro pode te ajudar nisso, em fundamentar melhor, sabe, de forma teórica. Porque teoria de identidade social eu acho que é muito amplo e já foi falado muito. Então, se você deixar de uma forma tão abrangente assim, é muito difícil depois você trazer essa discussão no final do que você traz para essa teoria. Enquanto se você focar, você consegue muito mais trazer muito mais uma contribuição muito mais clara. Gente, os comentários, sugestões, Eu perguntas. acho que nessa perspectiva também, né, Lucas, Manuel, a gente até consegue romper com o estereótipo, né, que acaba estando tão presente assim na gestão das organizações, né? E outra Eu acho. coisa, sim. Não, pode falar, pode falar. E outra coisa, Manuel, esse quantitativo, né? Você conseguiu 132 mulheres, isso, né? Como é que foi essa caminhada assim para alcançar esse número? É, como o critério de inclusão era ser uma mulher cis inserida no mercado de trabalho, então, assim, a população que eu tinha para fazer a coleta era grande, então eu não tive muita dificuldade em encontrar os participantes. A maior dificuldade é quando você envia, mas isso é para toda pesquisa quantitativa, quando você envia o questionário, o pessoal fica postergando, depois eu respondo, e acaba não respondendo, então sempre tem esse desafio, né, das pessoas aceitarem participarem da pesquisa. Mas foi tranquilo, eu tive a ajuda de alguns colegas que eu pedi para também compartilhar o meu instrumento de coleta e deu certo. Eu consegui, acho que em 2 meses, não, menos de 2 meses, 1 mês e pouco eu consegui fazer toda essa coleta. O trabalho é fruto do quê? Do mestrado? Não, durante o mestrado eu iniciei o MBA e esse foi o trabalho de conclusão do meu MBA. Agora eu estou no doutorado, mas ele é fruto dessa especialização que eu estava fazendo. Ok. E aí você já tem algum lugar para publicar que você pensa em publicar? Ou você não pensa em publicar? O que você quer fazer? Não, eu penso sim em publicar. Já submeti a uma revista nacional e agora estou esperando o retorno, né? Ainda não teve, foi a primeira submissão. Não, tive a submissão aqui do CMA, depois que recebi algumas correções, eu fiz, foi solicitado no CMA e mandei para a revista. Não esperei o fast track do evento, não. Beleza, boa sorte então. Obrigado. Acho que o tempo já está encerrando, vamos para o próximo. Posso compartilhar aqui? Olá a todos, eu sou a Cássia. Esse, só lembrando que é o que está com problema, para mim, apareceu um problema no áudio, não sei se vai se repetir agora, se foi meu computador. Qualquer coisa a gente deixa para o final para algum participante ir apresentar. Maranhão, eu sou estudante de Relações Internacionais e atualmente atuo no FIPEC, que é o Núcleo de Finanças Pessoais e Comportamentais da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje estarei falando sobre a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, contando um pouco da percepção universitária durante a experiência de estágio. Esse estudo, então, ele tem o objetivo de analisar a percepção de estudantes de administração sobre a desigualdade de gênero no trabalho durante a experiência de estágio. No nosso referencial teórico, então, abordamos sobre a formação e administração em estágio, onde, então, a escolarização da administração ela teve relacionada ao processo de desenvolvimento do país e a questão da importância do estágio ela é vista, então, como um período para desenvolvimento de competências e permitindo a relação, então, entre a teoria e a prática que os alunos podem ter. Em seguida, a gente trabalhou com o mercado de trabalho e as relações de gênero. E para entender isso, a gente tem que designar, então, o gênero
como uma característica das relações sociais entre os sexos. Então, o gênero ele vai se referir a uma construção social desses papéis que são inerentes ao homem e às mulheres, e o sexo, então, ele é referente a aspectos biológicos, então, tendo essa diferenciação. Além disso, a gente tem no mercado de trabalho duas segregações. A segregação horizontal, que é essa tendência de homens e mulheres terem acesso a profissões de campos muito distintos, e a segregação vertical, que é essa limitação da ascensão feminina aos níveis mais elevados de uma organização. Além disso, essa baixa ascensão das mulheres é dificultado por muitas barreiras discriminatórias que são então, é um fenômeno então conhecido como o teto de vidro. No quesito de dificuldades e obstáculos, a gente tem uma diferenciação salarial muito grande, onde as mulheres elas recebem menos do que os homens. A gente também tem uma ideia de dedicação quase exclusiva do trabalhador à empresa no atual modelo de trabalho, como é definido pela Organização Internacional do Trabalho, e isso acaba demandando uma exigência muito maior para as mulheres, enquanto não para os homens, tendo em vista, então, que muitas mulheres acabam não sendo contratadas para certos cargos, porque elas têm que se dedicar, às vezes, a alguma maternidade, e muitas vezes não chegam nem a ser contratadas só por ter essa possibilidade, seja ela mãe ou não. Além disso, a gente tem um estudo do IBGE que mostra como as mulheres elas se dedicam quase o dobro de horas semanais aos cuidados com a família e a fazeres domésticos, o que então coloca essa sobrecarga por cima das mulheres. Realizou-se uma pesquisa de campo onde foram aplicados então 103 questionários com um total de 36 questões acerca do andamento de estágio e relações de gênero. Então, para análise desses dados, foi então elaborado 3 etapas, que foi a seleção, a codificação e a tabulação desses dados. Assim, os resultados, a gente tem um perfil da amostra, a maioria sendo feminino, um percentual de 72%, mas a gente também tem a presença masculina. A idade que se destacou foi a de 21 a 30 anos, sendo então uma amostra jovem, e o estado civil foi o solteiro, e a maioria disse que não tem filho. No estudo do estágio dos respondentes, a gente tem uma diversificação das áreas e de tipos de organização, então não teve nenhum destaque aqui, ficou bem equilibrado. Enquanto a proporção de homens e mulheres nas organizações, a gente então investigou 3 variáveis, que foi a de liderança, de empregados e a de estagiários. E aqui a gente consegue ver então uma grande discriminação, visto que temos a presença de mais homens em cargos de liderança com 57,3%. Enquanto nos empregados ficou mais equilibrado, apesar dos homens ainda permanecerem como uma proporção maior. E no que tange aos estagiários, a gente teve que, tirando a opção proporcional, as mulheres elas foram então apontadas como mais presentes. Entretanto, a gente acaba vendo que isso não se mantém quando estamos falando de empregados e cargos de liderança. Então, pesquisou sobre assédio moral e sexual no estágio, e aqui a gente percebeu uma grande diferenciação de gênero, visto que a maioria das mulheres elas recebiam elogios quanto à aparência, e essa frequência ela ocorria algumas vezes, além de gerar um desconforto para elas e acabar, de alguma maneira, afetando a vida pessoal dessas pessoas. Além disso, a gente teve convites e gestos indesejados que algumas dessas mulheres sofreram, sendo então um alarmante. Aqui nesse momento, nós também perguntamos acerca de denúncias, se as mulheres elas sabiam que esses casos de assédio, tanto moral quanto sexual, eles tinham sido
denunciados e foi visto que apenas de 17 pessoas que obtinham conhecimento sobre denúncias e de casos, apenas 3 delas sabiam que realmente o caso ele tinha sido denunciado. O resto só tinha certeza que ocorreu, mas que não foi levado adiante. No final do questionário, foi realizada uma questão aberta para saber algum fato que os respondentes desejassem informar e que não tinha sido contemplados nas questões fechadas. Então, a gente teve resultados diversos, mas a maioria apontou a existência de uma desigualdade de gênero presente no dia a dia. Porque, como, por exemplo, a gente tem uma pessoa do gênero feminino falando onde todos os diretores da empresa são homens e as mulheres não atuam em áreas de importância da empresa. Além disso, como segundo exemplo, a gente tem uma pessoa do gênero masculino falando sobre como a chefe dessa pessoa tem mais formações e, mesmo assim, ela recebe muito menos do que a outra pessoa desse setor. Então, é visível uma falta de oportunidade até vista pelo gênero masculino. Em conclusão, podemos dizer que o estágio em administração ele foi reconhecido pela maioria dos respondentes como uma contribuição no processo de formação. Entretanto, a gente expõe que a maioria dos entrevistados também percebem homens em cargos de liderança, parecendo então configurar oportunidades desiguais de ascensão na hierarquia. Além disso, a questão do assédio foi identificada como a mais crítica entre as desigualdades de gênero no estágio de administração, visto que as mulheres elas se apresentaram como as principais vítimas desses casos. Então, é uma questão que é muito negativa e que deve ser proporcionada aos canais de denúncias, tanto na empresa quanto fora. Também para fornecer redes de apoio. Então, esse foi nosso trabalho, espero que você tenha gostado. E em caso de dúvida, fica à vontade para perguntar no meu e-mail no início da apresentação. Obrigado, Cássia. Então, vamos lá, perguntas, comentários. Eu gostaria primeiro de pedir desculpa porque eu falei que esse áudio estava com problema, mas na verdade é sobre o artigo de casos com venezuelanos. Não era esse vídeo. E eu posso começar fazendo um comentário? Claro. É, eu quero parabenizar pelo trabalho. Achei que a contextualização, a introdução, o objetivo está muito bem escrito, bem claro. A construção teórica também, vocês assim, trouxeram um raciocínio lógico muito claro, desde da formação, da administração, dos estagiários, do mercado de trabalho, as discussões de gênero. Então, eu achei essa parte muito bem construída. E eu fiquei com dúvidas no método, em alguns aspectos. Principalmente, eu acho que seria interessante vocês acrescentarem um pouco mais de detalhe e de transparência no processo da análise dos resultados. Isso fica um pouco evidente nos resultados, mas no método vocês abordam de forma muito breve como é que foi feito essa análise e também sobre essa construção do instrumento. Vocês falam lá no método que foi elaborado um instrumento para fazer a coleta, mas foi elaborado a partir dos estudos que vocês citaram no referencial, de quais estudos, foi algum instrumento já validado que vocês adaptaram? Como é que foi feita essa construção do instrumento? Eu acho que isso poderia eh, ter um pouco mais de transparência. E um questionamento que eu tenho é se vocês apresentaram esses resultados depois para o público que foi pesquisado. Se os estudantes que participaram da pesquisa, eles tiveram acesso a esses dados, a essas respostas, se o central de estágio da universidade, assim, se o curso de administração se teve um retorno dessa pesquisa, ou se vocês ainda pretendem trazer algum retorno. Primeiramente, muito obrigada.
Acerca do método, realmente foi algo até apontado pelos avaliadores, e foi algo muito que eu sou bolsista de PIBIC, né? E esse artigo ele foi feito inicialmente com um TCC, então que é a Beatriz. Então, ela pegou todos nosso referencial para fazer essa construção de instrumento. Então, foi algo novo, mas depois eu dei uma pesquisada e até alterei para ver a existência de questionários que eles têm o objetivo de falar sobre o assédio sexual e moral em específico destinado para mulheres, e que eu acho que seria algo para uma pesquisa futura muito interessante, né? Então foi algo que, assim, o artigo ele também abriu. A gente ainda não fez a publicação desses dados por conta de finalizar e também por conta de ter sido um TCC, a gente dividiu em duas partes. Então, ainda não foi divulgado, mas é algo que pretende, né, para estar esse retorno, principalmente porque eu atuo no núcleo de pesquisa e que a gente sempre faz essa troca publicando ou por meio de cursos ou palestras para, né, dar fazer essa construção. Obrigada. Ô, Cássia, então vocês já estão encaminhados para publicar? É, eu estive mexendo nos últimos meses para separar bonitinho e é sem objetivo. Não, mas você já mandou para alguma revista? Já, que processo que tá? Como é que tá o processo? Sim, a gente mandou para uma de Minas, se eu não me engano, mas ainda não está em avaliação, mas não Hum, tive nenhum comentário. era só para saber, porque senão eu já nem faço muito comentário, porque se já tivesse lá quase publicando, não adianta nada, né? Falar muita coisa, né? O Paula, acho que a Paula quer fazer um comentário. Se eu puder contribuir um pouquinho, né? Eu vi que na parte do referencial, vocês foram bem sucintos, assim, sucintas, né? Colocando essa coisa do estágio e depois colocando um pouco dessas barreiras de gênero, né? Que culmina aí nessas desigualdades. E aí eu vi que no referencial vocês focaram basicamente em duas barreiras, que seria o assédio, né? Moral e sexual e a questão do teto de vidro. Só que quando vocês estão lá na análise, vocês têm muito material para, inclusive, assim, ou trabalhar é, mais questões ligadas à desigualdade de gênero. Então, por exemplo, a questão de ter mais mulheres trabalhando no RH e menos mulheres trabalhando nas finanças, isso também a gente pode ser analisado pela ótica de gênero, né? É, então, eu fico pensando assim, ou de vocês, às vezes, aprofundar na temática do assédio, que pela sua apresentação parece que é o que te chama mais atenção, e fazer o artigo focado em assédio e faz um referencial sobre assédio, inclusive tem trabalhos da professora Kelly, que é de jovens trabalhadores, e a professora Alice Oleto, que é de assédio com jovens trabalhadores, que você pode trazer essa parte, né? Porque é diferente o assédio quando a pessoa já é estável na organização e tal, e quando ela está ali nesse papel, às vezes, de um jovem aprendiz, de um estágio e tal. Então, trazer esse referencial no sentido do assédio, pensando nesse público, né, de estagiários, que aí você faz uma parte teórica robusta, assim, e aí foca suas análises, por exemplo, nessa parte de assédio. E para um outro artigo, você pode trabalhar essas outras questões relacionadas ao teto de vidro, relacionadas a essas questões da divisão sexual do trabalho, né? Então, aquelas áreas dentro da administração que são mais valorizadas, que são mais racionais, né? Vocês até colocaram ali também a questão dessas barreiras em processos de seleção, né? Eu tenho estudado o luquismo, que fala muito dessa questão de você ter barreiras baseadas na aparência. Então, assim, vocês têm material para trabalhar diferentes barreiras. Aí eu acho que talvez vocês pensarem em qual barreira que vocês querem aprofundar e aí conseguir aprofundar isso, né, no teórico e conseguir, né, análises que retomem esse teórico. Então é isso.
Concordo muito. Esse era um dos comentários que eu ia fazer também. Eu acho que é bem parecido com o que eu estava falando com o Manuel, né? Pegar o tópico que você acha mais interessante e pelo vídeo e pela leitura, eu achei também que foi a questão da assédio que chamou mais atenção. E aí fazer o artigo ao redor disso, sabe? E fortalecer as outras partes do artigo ao redor dessa parte que você achou mais interessante. Porque agora, por mais que esteja bem escrito, na hora que a gente lê a introdução, vocês vão lá atrás, vocês vão lá, a profissão do administrador, vocês já começam, entendeu? Falando um negócio muito amplo que você poderia ser muito mais focado ali. E aí já foca o artigo inteiro nesse aspecto específico, trazendo esses estudos que a Paula estava falando. E aí, na fundamentação teórica, a mesma coisa, eu acho que você fala em formação, em administração, em estágio, mercado de trabalho, relações de gênero, é muito, muito geral, sabe? Pega muitos aspectos diferentes e uma análise mais focada pode trazer uma análise também mais interessante, eu acho. Então acho que é um bom ponto. Acho que a gente tem que passar para o próximo já, Manuel? Ou tem tempo aí? Só tem um minutinho, eu Um acho. minuto, Dá pra passar para o próximo já? podemos. Se alguém mais, ou se alguém quiser fazer um comentário rápido, Vou compartilhar aqui. Deixa eu só acho assim que a gente vem fazendo esse discurso, né, da mulher no mercado de trabalho. Deixa eu botar aqui no vídeo. Não é de hoje, né? Acho que a gente tem que começar a usar argumentos capitalistas, né? Dizendo que a igualdade de gênero no mercado de trabalho contribui para o próprio crescimento econômico, né? E daí o fato das organizações não aproveitarem plenamente esse potencial feminino, a economia perde em produção, inovação, no consumo, né? Porque daí, se as mulheres ascendem, se as mulheres estão em cargos de posição de liderança, se a gente tiver mais igualdade do salário, a gente vai ter mais renda, a gente vai investir mais em saúde, em educação, bem-estar na família, né? Acho que é somar esse argumento com os que a gente já utiliza, né, em prol de, no futuro, né, de fato, presenciar essa igualdade de gênero no mercado de trabalho. com certeza. E essa é uma discussão que eu até vi em uma outra revista que falava que a área de diversidade decidiu em não utilizar esse argumento capitalista quando começa a criar esse imperativo moral, né, para as empresas adotarem questões de diversidade, questões de igualdade, etc. Mas aí o que a gente está vendo agora é que não adiantou também muito, né? Porque enquanto a área de sustentabilidade está falando isso há 30 anos e não está adiantando muito, e a diversidade tentou ser diferente, também não adiantou muito. Então, é difícil, né? Achar uma solução, mas eu concordo que talvez tentar encaixar em uma lógica mais capitalista, talvez alavanque. Bom, vamos lá, Manuel. Estamos atrasando já o próximo. Olá, meu nome é Juliane, sou acadêmica do Conselho de Administração da Universidade Federal do Amazonas. Irei apresentar nossa pesquisa intitulada A Gestão da Interculturalidade em Organizações do Norte do País, um estudo de caso por imigrantes venezuelanos. A mobilidade tem sido discutida como um ponto central em relação às questões sobre interculturalidade, visto que as migrações são inerentes à própria história da humanidade. Esse aspecto intercultural é intimamente dinâmico, já que simbólicos estão sempre quando duas ou mais culturas se cruzam, interagem e trocam elementos. Mediante isso, colaboram para o enriquecimento e evolução mutuamente das mesmas. No Brasil, poucos estudos discutem de forma aprofundada a interação entre estrangeiros locais e como se contribui para a criação de um novo cotidiano multicultural no ambiente laboral. Dessa forma, nasce a necessidade de compreender as principais barreiras e desafios enfrentados por os imigrantes venezuelanos no gerenciamento intercultural, ambiente de trabalho e necessidades das cidades modernas. É um campo crítico que avança a complexidade das interações entre pessoas de diferentes origens culturais no local de trabalho. É uma gestão que abrange o estudo do comportamento organizacional em diversas culturas, bem como a comparação entre eles. As migrações são fatores que contribuem para o aumento da diversidade das organizações. E no âmbito organizacional,
não é suficiente somente a contratação daquilo que é diverso, mas também é importante admitir e ligar as suas colaborações da forma de trabalho da organização, pois somente dessa forma a organização será inclusiva. Alguns dados sobre segurança venezuelanos. Aproximadamente 500 mil venezuelanos estão vivendo no Brasil. O Brasil pode ser a posição de 2023 como o país da América Latina que mais tem de segurança. Manaus é o segundo município que mais recebe venezuelanos de crescimento positivo. E cerca de 40 mil venezuelanos vivem no município de Manaus. Essa pesquisa é de abordagem qualitativa, pois estuda o fenômeno segundo a perspectiva e interpretação dos pesquisados. A amostra é composta por 8 trabalhadores venezuelanos com idade superior a 18 anos. A coleta de dados foi através de entrevistas semi-estruturadas, onde há um padrão de perguntas pré-estabelecidas, entretanto, há flexibilidade, né, para que sejam alteradas e incluídas. E a análise de dados foi conforme a análise de conteúdos de guarda. Em relação à categoria de desafios de executar trabalho em Manaus, a falta de proficiência na língua no país de destino é um dos desafios a serem enfrentados pelos refugiados na inserção do mercado de trabalho local, pois são mais inclinados a carecerem de habilidades linguísticas do país destinatário, em virtude da falta de oportunidade de preparação antes da viagem. Outro ponto questionado foi em relação ao preconceito de discriminação, tanto pelos manauaras quanto pelas organizações, tendo em vista que ainda tem resistência em contratar estrangeiros. Outro ponto mencionado foi a questão de reconhecimento de qualificações, pois mesmo com altas qualificações e competências compatíveis com as vagas precárias, ainda encontram dificuldades, né, em ter seus conhecimentos ratificados no país ingressante, acarretando a violação de suas identidades profissionais e profissionais. O não reconhecimento ou a dificuldade desse processo impede que o mercado de trabalho local e sobre a mão de obra qualificada, já que para se manter no novo país, os migrantes ainda irão atuar em profissões ou funções diversas de sua formação. E isso contribui para a existência de mercados de trabalho pré-determinados de imigrantes e refugiados. Esses imigrantes acabam tendo o seu poder de trabalho subaproveitado. Em relação à categoria do campo organizacional, referente ao relacionamento com colegas, foi levantado que o idioma pode ser um fator, né, um obstáculo de uma integração bem-sucedida no ambiente de trabalho. Outro ponto levantado diz respeito ao preconceito de discriminação, que é alguns trabalhadores venezuelanos nesse sentido de alguns trabalhadores locais. É importante ressaltar, né, que menor nível de preconceito de discriminação no ambiente de trabalho são alguns momentos, né, poucos sindicatos que identificamos. Pois a maioria dos sistemas linguísticos desenvolvem por interações no ambiente de trabalho, realmente enfrenta questões negativas em relação a ser migrante, conforme ainda está. Em relação ao papel do Departamento de Recursos Humanos, né, foi levantado que a maioria das organizações não apresentam políticas de inclusão estruturada, não oferecem conhecimento intercultural e outras formas de aplicação de fornecidas aos expatriados. Os participantes, né, não quase unânime que eles desconhecem suas políticas e práticas, ou seja, eles conhecem as políticas e práticas das organizações que estão atuando. Ações e práticas de eliminação de gestão intercultural são compreensíveis ao longo de seus manuais, embora haja exceção da força de trabalho dos migrantes venezuelanos nessas organizações. Dessa forma, pode-se elencar que os principais desafios enfrentados são o idioma, um dos principais e mais enfatizados desafios da integração social e laboral, questões de preconceitos que os entrevistados percebem essas práticas de maneira mais forte no convívio social do que no laboral.
reconhecimento de qualificação de experiências profissionais do país de origem. Esse fator contribui para o subaproveitamento de mão de obra desses trabalhadores em certo grau de frustração. A ausência de práticas e políticas de RH relacionadas à gestão intercultural. Não estão familiarizados ou desconhecem esses aspectos. As contribuições desse trabalho é auxiliar gestores e organizações a desenvolver uma gestão da interculturalidade que se adequa à realidade local. A limitação é a necessidade de trabalhadores de outras nacionalidades e a ampliação da amostra, e também porque não é possível a generalização dos resultados. Com pesquisas futuras, espera-se a inclusão de outras nacionalidades, abordem aspectos interseccionais como o gênero e a faixa etária e a ampliação da amostra. É interessante também trazer a visão dos recrutadores, dos gestores, para que se entenda melhor como se desenvolvem as relações de trabalho com os estrangeiros nas organizações menores. Além disso, a adoção de outros métodos de pesquisa, como, por exemplo, uma pesquisa de caráter quantitativo, poderia ter novos olhares sobre a temática. Muito obrigada. Obrigado, Juliane. Ok, comentários, perguntas? Eu tenho uma pergunta que é em relação ao preconceito. Geralmente nos trabalhos sobre discussão de gênero e de raça, a gente percebe que o preconceito ele surge de várias fontes. E no mercado de trabalho, o preconceito contra a mulher pode vir a partir de um colega de trabalho, de um cliente, de um fornecedor, de um líder. E eu queria saber se no trabalho de vocês, vocês também perceberam, ou os imigrantes eles relatam essas diversas fontes de preconceito. Se eles percebem esse preconceito além dos colegas de trabalho, além dos líderes, mas também de fornecedores, de clientes, se nas falas aparece essa diversidade de fontes de preconceito. Oi, Manuel. Bom, nosso trabalho, não percebemos outras fontes de preconceito e discriminação. Foi mesmo enfatizado o ponto de colegas e alguns líderes, né? Mas foi mais enfatizado pelos participantes que os colegas, mas como foi mencionado, assim, em momentos pontuais. Eles sentem mais o preconceito e a discriminação antes de adentrar a organização. Outra coisa, o idioma ele também aparece como uma das principais barreiras para ingressar na empresa, né, no início. Mas esse idioma ele também ele se torna uma barreira depois que eles já estão atuando na empresa, tipo no convívio, na produtividade deles, no relacionamento. Como é que esse idioma, o idioma também aparece como uma barreira? Sim, sim. O idioma, né, ele aparece tanto antes de adentrar a organização, quanto dentro já, né, na interação com os colegas. Mas foi pontual, foram momentos pontuais que eles percebem que precisam se esforçar mais, entendeu? Precisa ter uma calma, tem que ter assim um pouco mais de compreensão da outra parte que ouve. Isso que eles ressaltaram, que existe, mas assim, nada que influencia assim grandemente no desenvolvimento das atividades. Eles conseguem desenvolver, mas tem momentos que isso aí se sobressai, entendeu? Se torna uma dificuldade para eles no ambiente de trabalho. Só mais uma observação. é, no método, vocês citam que utilizaram também a técnica de bola de neve. Mas no artigo, quando eu li, assim, ficou um pouco confuso, porque primeiro vocês estão falando sobre a organização, e aí vocês falam que utilizaram a técnica da bola de neve. Vocês utilizaram essa técnica para encontrar as organizações ou para entrar em contato com outros participantes? Sim, outros participantes principalmente, porque assim teve bastante dificuldade em relação às organizações. Então a gente adotou essa outra estratégia de com os participantes, né, e perguntar se eles tinham contato com outros, que eles conheciam outras pessoas que também estavam trabalhando em organizações de maneira formal.
foi através de participantes. A dificuldade de achar os respondentes, né? Os entrevistados foi bastante presente. E a gente foi meses antes, né? Um pouco parecido com Beatriz, a gente acessou uma associação, uma entidade sem fins lucrativos em Manaus que recebe esses imigrantes venezuelanos. E a gente começou por lá, né, participando de alguns momentos deles e mas assim, sempre estava presente, eu percebi e senti isso, né, um certo receio de alguns entrevistados que a gente conversando para tentar agendar a entrevista, de que vai ser gravado, é, também essa questão, como é que vocês vão tratar esses dados, como é que vão utilizar, a gente teve que falar várias vezes que o anonimato estava presente, que a gente não queria fazer denúncia e nem expô-los de maneira alguma, mas a gente conseguiu, né, os 8 respondentes, mas foi assim, na base de muita insistência, muita persistência. E alguns indicaram outros, sabe, Manuel? Por isso que a gente falou do snowball, assim. A maioria foi nessa perspectiva, né? Um entrevistado, daí indicava outros 2, 3, mas acabava que a maioria não queria participar, e a gente foi uma insistência de alguns meses para chegar. A gente queria ter feito mais entrevistas, mas a gente de fato não conseguiu. Eu acho que é o mesmo caso da Beatriz. Eu acho que vocês têm que enfatizar isso daí nos métodos, na hora que fala da coleta dos dados, mesmo que seja de uma maneira mais resumida, não precisa dar tantos detalhes, mas eu acho que isso gera mais transparência na forma como vocês coletaram os dados e também valoriza essas 8 pessoas que vocês conseguiram. Porque é muito fácil, né? Quando a gente fala de estudo qualitativo, o pessoal, os revisores caem em cima e falam, mas só 8 pessoas? Como é que vocês podem generalizar baseado em 8 pessoas? Então, tem que justificar, falando que a amostra ela é pequena, tem um motivo por ela ser pequena, não é porque vocês ficaram preguiçosos e não quiser pegar mais coisa, né? Porque não conseguiram mesmo. Então, acho que isso poderia ficar mais claro. E, e eu acho também que, mas aí eu acho que, a Beatriz quer fazer um comentário, depois eu faço. Ô, Beatriz, pode fazer o comentário, depois eu Não, faço o comentário mais geral. pode concluir teu raciocínio, eu posso Não, é porque depois. eu já ia fazer um comentário mais geral sobre, porque eu acho que tem alguns paralelos com os outros estudos, mas aí melhor a gente ir fazendo a discussão mais geral. Tá. Não, eu só quero na verdade, uma curiosidade que me surgiu na fala. Estão me ouvindo? Eu acho que Que você cortou um pouquinho. tá Voltou. tendo um delay, tá ok? Tá. Tenta agora. É, tá. Vou retomar porque para mim às vezes tá tendo um delay aqui. Em relação à questão que me surgiu, uma curiosidade da apresentação da Juliane, porque assim, os migrantes haitianos, quando nós fazíamos perguntas em relação à questão da formação deles acadêmica, teve muitos engenheiros, médicos que vinham para cá em relação a essa questão da formação da parte dos venezuelanos. Como que, se esses que vocês entrevistaram, ou se vocês têm conhecimento de outros, como que é o grau de formação deles? E também em relação, foi falado muito, né, dessas barreiras que é de eles se inserirem no mercado de trabalho, se essa questão por eles serem venezuelanos, porque existe muito uma polaridade em relação à Venezuela, aqui no Brasil, enfim, se isso também é um dos atributos que dificultam esse acesso ao mercado de trabalho, ou essa questão ela está fora assim de cogitação em relação a isso. Bom, respondendo, né, a questão relacionada à escolaridade, o grau de instrução deles, grande parte, né, só possui o ensino médio dentro
das outras pessoas que participaram, somente 3 pessoas tinham o grau de ensino superior. E somente uma atuava dentro da sua área de formação. Em relação ao preconceito de ser venezuelano, sim, teve falas que mencionou exatamente, né, que por a pessoa, né, ser venezuelana, ela ficou em segundo momento para ser contratada. Primeiro a gente vai contratar e dar preferência para brasileiros, né, e depois, caso surja uma vaga, a gente tem que te encaixar, né, e isso também é uma dificuldade, né, por isso que foi mencionada a parte da escolaridade, porque isso afeta. Ele se meio que frustra, entendeu? Eu não vou conseguir atuar nunca na área de formação. E a questão, sim, de ser venezuelano foi enfatizada por alguns participantes. Acho que a Paula quer Paulo, fazer eu um. Não, só queria fazer um comentário assim para quem está de fora, né? Que eu quando eu vi os títulos, né, que falava assim, gestão da interculturalidade ou assim, diversidade cultural, eu acho que o título não chama tanto atenção para a importância que o trabalho tem, sabe? Eu acho que se eu fosse vocês, assim, é lógico que é tudo do pitaco, tá, gente? Mas eu pensava, porque vocês não estão falando tanto na perspectiva da gestão. Vocês viram ali dificuldades de encontrar tanto que a gestão fez, de ter uma gestão estruturada, vocês estão falando mais da experiência daqueles trabalhadores que estão no processo migratório e que hoje é tipo assim, é uma temática quente, assim, né? Falar dos processos migratórios que a gente tem vivenciado, né, constantemente. Então, eu jogaria, assim, um teórico de migrações, sabe? Assim, colocaria no título já que vocês estão falando de migrações, porque eu acho que isso chama muito mais atenção para o artigo de vocês. Vocês estão falando de coisas que são de experiências que são diferentes. Então, vocês estão trazendo aqui na apresentação que é diferente a experiência de um haitiano que vai para o Paraná e de um venezuelano que vai para o Amazonas. Mas, por exemplo, na apresentação, vocês abordam mais ou menos assim: quais são as barreiras? É o idioma, é a questão dos preconceitos e discriminações. Isso tem na literatura, né? Quando a gente fala de migrações, o professor Antônio Carvalho Neto, a professora Fernanda Versiani, eles têm se debruçado sobre esse estudo de imigrantes já tem um tempo, e isso vai se repetindo na literatura. Mas vendo a apresentação de vocês, eu acho que vocês trazem contribuições fortes, assim, tanto empíricas, e eu acho que pode até virar uma contribuição teórica nesse sentido, né? Mas não no papel da gestão, necessariamente, porque a gestão, pelo visto, no Paraná, ela está trabalhando quase como contra o trabalhador ali, né? Assim, se a gente fazer um processo meio análogo, né? Assim, tem um pessoal, acho que está estudando até os processos de escravização modernos, né? Tem uma semelhança, né? Nesse caso, por exemplo, que você comentou aí do Paraná. Então, eu lendo os títulos, eu acho que trazer isso mais forte, né? No título, na introdução, eu acho que traz um ganho. O Paulo, tá todo mundo dando pitaco aqui, viu? Então não tem problema não. Ninguém tem certeza de nada, aí só tá tentando ajudar um ao outro. É, não, concordo demais. Até refletindo quando você estava falando, na hora que eu fui ver os artigos, eu fui lendo um a um, eu ficava, gente, mas esse eu já li, porque eu olhava o título e todos tinham gestão, todos tinham cultural, eu ficava, já li esse, aí eu olhava mais e pensava, não, né, esse é outro. É, então eu concordo, mas eu acho que isso reflete essa questão que eu estava falando de enfatizar mais o que é o contra-intuitivo, ou o que é o que eles acham mais interessante nos dados, porque é isso mesmo que você falou. Eu acho que o foco, na maioria dos artigos, vocês estão pegando umas coisas que são muito gerais, e que muitas vezes já foi falado em outros estudos, enquanto os casos permitiriam vocês abordarem outras questões que são muito mais interessantes e inovadoras.
e que vocês não estão focando tanto. E aí eu estava refletindo nisso, esse era o comentário que eu ia fazer antes, que a maioria de vocês coloca no artigo que vocês estão fazendo uma análise descritiva. E eu não entendi muito bem por que que tem essa ênfase em análise descritiva. E não é só no caso do nosso painel aqui, no outro painel também que eu tô moderando, é a mesma coisa. Todo mundo falava, estou fazendo uma análise descritiva. Mas na hora que você vai ver os dados, eu ficava, gente, mas por que que eles estão fazendo uma análise descritiva, sendo que eles poderiam fazer uma análise analítica muito mais profunda e trazendo outros pontos que são muito mais interessantes do que só descrever o que que vocês estão encontrando ali. Então, eu acho que vocês poderiam fazer uma análise mais robusta, sabe? Uma análise mais crítica. Isso aparece muito na hora que vocês estão apresentando também. Porque na hora que vocês vão falar, que vocês vão responder, vocês conseguem fazer uma articulação de várias questões muito além do que está escrito no texto, e que são até muito mais interessantes do que o que vocês estão enfatizando no texto. Então, eu acho que isso é uma oportunidade aí que vocês têm, né? Utilizar melhor os dados para trazer esses pontos diferentes que não estão tão explícitos na literatura ainda. Posso falar? É porque eu não estou conseguindo ver aqui onde que levanta a mãozinha. Não, pode falar. Eu super agradeço, assim, Paula, Lucas, Manuel, pela fala, pelos questionamentos. E, assim, isso que você falou, Paula, tem todo sentido, assim. E é a mudança do título. Porque, na verdade, assim, inicialmente, isso é um projeto de iniciação científica de PIBIC, a gente queria olhar a percepção do trabalhador venezuelano e da área de gestão de pessoas. E não foi possível, a gente não conseguiu acessar os gestores de RH dessas empresas. Ninguém quis participar. Embora a gente tenha, olha, papel de chata, né, Juliane? De insistente. Eu falei, Juliane, vamos fazer cara de paisagem, manda de novo o e-mail, pede novamente para ver se eles querem participar ou não. Mas a ideia era ter escutado a visão do pessoal da gestão de pessoas, a gente não conseguiu, e daí ficou o título que realmente precisa ser adequado. Faz todo sentido. Obrigada. Mas, Fabiola, se você quiser trazer mais essa questão da gestão, talvez você consiga através de documentos. Eu não sei o quão aberta é a empresa, se consegue encontrar informações sobre as políticas da empresa. Mas se for um ponto que vocês acham importante, poderia achar outro jeito, além da informação direta da gestão, né? A questão é eles disponibilizarem algum documento interno, né, para que a gente recorra a dados secundários. Uma percepção assim que a gente teve é de que eles não querem abrir muitas informações, não querem, né, serem olhados, Sim. investigados, né? Acho que a gente passa um pouco isso, né, de quando a gente está fazendo pesquisa, parece que a gente vai fazer uma denúncia, embora a gente tenha, né, tentado argumentar e convencê-los que não era esse o nosso objetivo, mas, enfim, é campo É outro. difícil. Não, com certeza. Os tópicos que a gente trabalha são muito sensíveis. Aí, outra possibilidade é simplesmente reconhecer isso e vida que segue, você está utilizando percepções dos trabalhadores sobre a gestão, né? E é isso. Só para complementar rapidinho, aí eu paro de falar, tá? Para Não, encerrar. pode continuar, pode. Mas só para um complemento na fala da Fabiola, e essa também foi a minha dificuldade, assim, em relação a esse contato com a empresa, né? Desde encaminhar e-mail, telefonar para tentar um contato com maior proximidade e mesmo tendo pessoas em comum que conheciam pessoas, né, dentro da gestão de pessoas que estavam na parte da gestão no contexto geral. E aí isso também me representa muito o que a Fabiola falou em relação assim, de não se comprometer, né, de não, às vezes, colocar, às vezes fazer aquele deslize na fala, em que eu vou me comprometer em relação a como é mesmo o nosso dia a dia, como é o tratamento, porque eu me recordo muito bem que uma das perguntas que eu fiz para o engenheiro de produção, que ele era a parte de responsável de um setor,
Ele me dizia, eu perguntava para ele, questionava ele em relação às trocas culturais internas, porque os haitianos eles têm algumas culturas que são muito peculiares em relação à culinária, em relação ao modo de ser, ao modo de viver. E aí ele falava, não, nós aqui a gente estabelece um calendário de um dia específico para trocas em relação à alimentação, em relação a danças, em relação mas quando você ia lá para a parte dos migrantes, não, a gente não tem nada disso, né? A gente não faz isso. E a fala dele, assim, era toda romantizada, não? Porque, nossa, a melhor experiência que eu tive até hoje foi de fazer gerir uma equipe multicultural e tal. Então, assim, na fala dele, assim, os olhos brilhavam, né? Porque dizia, nossa, realmente, de fato, é uma empresa que leva em consideração o capital humano, que preza, que, né, tem aquela contrapartida, vamos dizer assim, mas que de fato no contexto ali prático do dia a dia isso não ocorre, né? Então, assim, muitas brigas internas mesmo com brasileiros, e aí eles falam, os próprios migrantes haitianos, eles têm um tom de voz muito mais elevado e tal, e para eles ficavam assustados, que pensavam que eles estavam brigando no ambiente de trabalho, né? Então, assim, são questões assim que não foram, e nem as próprias pessoas que foram fazer esse recrutamento, essa seleção, eles não sabiam nem da cultura, como que era a vivência deles, e simplesmente, assim, de uma forma até falando assim, grosseira, eles simplesmente jogaram as pessoas lá naquela linha de produção, num sentido de baratear a mão de obra, de estancar aquelas lacunas que eles tinham em relação aos colaboradores, e foi isso. Né? E aí o restante, e aí se veja só que eles nem se preocuparam por se tratar de uma agroindústria, nem com as questões de próprias, assim, de formas de higienização, de como que eu vou manusear lá o meu produto, né? Então, por exemplo, eu tive contato com o pessoal de Santa Catarina, aqui do Oeste, Chapecó, que tem grandes agroindústrias e que a maioria são migrantes, aí eu falo migrantes no contexto amplo, porque não é só a parte dos haitianos, mas que eles tinham que estar monitorando essas pessoas em relação, por exemplo, à ida do banheiro, né? Em relação à questão da unha. Eles não tinham essas informações, que tinha que ser uma unha que tem que estar limpa, higienizada, aparada. Por quê? Porque eles não estavam habituados com esses postos de trabalho lá nos países deles. Então, você veja assim que vai muito além da questão da gestão que a gente fala em relação a relacionamentos, a comunicação. Então, assim, assim, algo assim que extrapola muito, né? E que não se tem esse olhar, né, em relação a isso, e de certo modo, eu acredito que também o grupo ali da professora Fabíola, da Juliane, enfim, talvez isso também seja uma inquietação em relação a isso, né? Como que a gente precisa realmente ter esse olhar mais acurado em relação a isso. Mas era isso, só agradecer também a Paula, a Fabiola pelos comentários, o Lucas, o Manuel, em relação, né, a todo o GT aqui, que foi com certeza muito bom e sempre, né, nos fortalece para outros insights, para outros olhares. Muito obrigada. Eu acho que o nosso tempo já está acabando, mas se alguém quiser fazer mais algum comentário, eu mandei aí no link, no chat, um link para avaliar a sessão. Então, se vocês puderem responder, por favor. E é isso. Então, se ninguém tiver mais nenhum comentário, só agradecer a participação de todos. Espero ter ajudado. Espero que os comentários, nossa, daí todo mundo que contribuiu, né? Paula, Fabíola, Manuel, Juliane, Beatriz, Cássia, todo mundo comentou em certo momento. Acho que essa é a ideia mesmo, se ajudar, adaptar, como a Paula estava falando, para a gente pegar a melhor parte dos dados, né? E publicar. Gente, vamos só tirar Isso, uma foto da agora apresentação. Não, pode falar, pode falar. Fabíola. Desculpa, Manuel. Agora, realmente a nossa intenção é essa, pegar já a avaliação do trabalho, né? Os avaliadores já trouxeram bastante informações bastante relevantes e mais as questões trazidas aqui, voltar para o texto, adequar e submeter para um periódico. Essa é a nossa intenção agora.
Dá mais luz para essa discussão, né? Super necessário. Sim. E obrigada, agradeço bastante a todos. Eu também, né, gostaria de agradecer a todos pela contribuição. Estou aí nesse momento de início, né? Então, ainda tem muito que desenvolver. Então, já com pessoas mais experientes, né? Como vocês aqui, principalmente Beatriz, né? Que já também foi citada no meu trabalho, li os trabalhos dela, né? Então, também teve que ter essa questão, exatamente que ela falou, né? Do haitiano com o venezuelano. A gente já percebe que o venezuelano ele tem mais semelhança, né? Então vai ter uma diferença no tratamento do haitiano e do venezuelano e também das regiões, né? Que são distintas. Então, como que isso pode influenciar também nas organizações, né? Na gestão desse mão de obra, né? Que está sendo introduzido e que ainda vai ser muito mais. Então, muito obrigada a todos por todos os comentários. Isso me dá um estímulo, né, para melhorar, para agradecer o trabalho, para contribuir também com a professora e também gostaria até de agradecê-la, né, pela essa jornada aí que tivemos. Muito obrigada a todos. Bom, Juliane, que lembrou da Beatriz, que a gente tem 3 estudos teus que a gente está citando no referencial, né? É legal ver a autora, né? Conhecer assim o rostinho que a gente fica só citando e às vezes até imagina como é que é essa pessoa, tal. E E agradeço. realmente, né, aconteceu isso comigo. Eu li assim, meu Deus, se um dia eu conhecesse essa pessoa, o que eu ia perguntar para ela? Meu Deus, muitas coisas assim, né? Então, realmente, olha como que as coisas acontecem. Hoje eu estou aqui com a Beatriz, uma das autoras que eu li, né, que citei até no meu trabalho. E é muito gratificante essas experiências assim que acontecem na vida de uma forma inesperada. Muito obrigada. Que legal. Eu só vou fazer um último comentário e assim, acho que esses espaços, eles, a troca, a questão do compartilhamento de informações, de conhecimento, acho que isso enobrece sempre, né, nós. Então, eu estou muito à disposição aí em relação até a parcerias acadêmicas, né, de publicações. Então, contem comigo. E isso com certeza fortalece nós muito mais para nossas discussões e nos dá muito mais embasamento também. Muito obrigada, obrigada ao SEMEAD, ao Lucas, ao Manuel, né, que fizeram toda essa gestão aí do GT, foi muito bom. Então vamos lá tirar uma foto, Manuel. Deixa eu só ver se salvo aqui, peraí. Beatriz, coloquei meu e-mail lá no chat. Ah, sim, eu vou te encaminhar um e-mail. A gente vai trocando informações. Ótimo. Não, não foi aqui. Paula, pode me ajudar também aí? Qualquer coisa a gente contato. Peraí. Eu acho que agora foi. Peraí. Foi. Que deu certo. Uai, Manuel, mas a foto você tá. É uma foto sua praticamente, velho. Minha? Não. É, Tem todos, não é não? tem, mas o ideal era aquela foto que, sabe, pega todo mundo no mesmo tamanho, os E tá quadradinhos. todos do mesmo tamanho. Eu mandei pra você. Não, Acho que da Paula a configuração dela tá diferente na tela dela. Não, eu mandei pro seu e-mail, professor Lucas. deixa eu ver. Ah, tem no chat, é? É É, porque então, no você chat, ó. ficou assim, em destaque, tem que deixar assim, não sei. Todo mundo Não. dá para. Ó, que eu mandei no e-mail. Ah, foi Paulo que mandou essa, né? Tá anotado, Paula. Ah, essa daí tá melhor que você mandou. Pronto. Beleza. Então tá bom, gente. Obrigado pela participação. Espero que tenha sido útil e a gente se vê por aí.
em algum outro evento online, ou SEMIAD, ou algum outro evento acadêmico no futuro. Ótimo, Muito obrigada. ótimo. Obrigadão, pessoal. Obrigada, Até. tchau. Tchau, Tchau. tchau.